Kamen Rider Dio é uma série que divide muitas opiniões. Na verdade, muita gente não gosta da série. E muito disso rola por causa da forma como a história da série foi conduzida e principalmente por causa do seu polêmico final que deixou muita gente confusa. Porém, você já se perguntou como seria o roteiro descartado dessa série, ou melhor, como foi o processo de criação dela? Pois é disso que vamos falar hoje aqui no canal. Mas aí você me pergunta, poxa Thiago, mas quem é Kamen Rider Dio? Bom, o Kamen Rider Dio é a 33ª série da franquia Kamen Rider e a 20ª e última da era Heisei. A série que comemorou os 20 anos dessa era estreou em 2 de setembro de 2018 e totalizou 49 episódios, teve 4 filmes lançados e 8 especiais produzidos. A série nos apresenta Sougo Tokiwa, que é um estudante do ensino médio, nascido no ano 2000, e que sempre teve o sonho de se tornar um rei. Porém, quando ele conhece uma garota misteriosa chamada Tsukuyomi, ela se apresenta a ele dizendo que veio do futuro, em um esforço desesperado para mudar a história. Ela também se apresenta com um aviso bem sinistro: você se tornará o rei de todos os tempos, o Kamen Rider Dio, um rei demoníaco destinado a governar o mundo. E depois de alguns acontecimentos, o Sougo acaba assumindo o manto como Kamen Rider Dio, porém para impedir os Time Jackers de destruírem o próprio tecido do espaço-tempo, enquanto também protege o legado dos Heisei Kamen Riders que vieram antes dele. Basicamente, essa é a trama da série. Mas claro, antes de entrar um pouco mais sobre como foi o processo de criação do Kamen Rider Dio, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho e claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então galera, sem mais enrolações, bora continuar! E bom, a ideia original para essa série era que a gente ia ter nessa temporada os Kamen Riders lutando entre si usando robôs gigantes. Algo bem parecido com o que a gente já tem na franquia Super Sentai, né? Que é a equipe se juntando usando robôs gigantes para derrotar os monstros. Só que a ideia para essa temporada era que os Riders usassem os robôs gigantes para lutarem entre si. Porém, por ser algo muito semelhante com o que já rola com a franquia Super Sentai, eles meio que acabaram ignorando e descartando essa ideia de Rider lutando contra o Rider com os robôs gigantes. Porém, eles decidiram mudar um pouco. A ideia de ter um robô gigante foi tão boa que eles decidiram fazer uma pequena mudança. Eles decidiram que usariam os robôs gigantes não para botar os Riders para lutar entre si, mas para fazer viagens no tempo, o que faria sentido, já que, como a série já iria tratar um pouco dessa questão da viagem no tempo, eles iriam usar os robôs gigantes para encontrar os Riders lendários, os Riders da era Heisei, no caso todos os que vieram antes do Dio. Então a ideia dos robôs seria usada para fazer essas viagens no tempo, o que faria sentido para essa história andar. E, tendo essa ideia em mente, eles seguiram com a criação dela. Fora que o Shirakura também falou que o Kamen Rider Dio, assim como o Decade, que por aquilo que parece também trata dessa questão de multiverso, de viagem no tempo, ele foi o ápice da era Heisei. Como assim o ápice? Ele seria o grande ponto alto entre as séries da era Heisei, no caso, assim como o Decade foi. O Decade era muito famoso não só por ser o destruidor de mundos, mas também porque ele meio que marcou um ponto específico de mudança na era Heisei, né? A gente tem as séries antes do Decade e pós-Decade, tanto que antes dele as séries meio que seguiam uma risca e depois dele mudaram bastante, chegaram várias novidades. E o Dio meio que seguiria essa mesma linha, meio que seria o ápice da era Heisei, que acabaria quando o príncipe Naruhisa assumisse o trono lá no Japão. E um detalhe é que as avaliações de audiência do Kamen Rider Build estavam em uma nova baixa lá no Japão. E o Shirakura notou que essas avaliações eram 40% maiores durante a exibição do Kamen Rider Decade. Que assim como o Dio, também é uma série comemorativa. O Decade comemora os 10 anos e o Dio os 20 anos da era Heisei. Porém, o Shirakura, ele estava um pouco hesitante em trabalhar essa questão da viagem no tempo outra vez. Por quê? Porque essa questão de viagem no tempo, multiverso e tudo mais, a gente sabe que é algo muito difícil de trabalhar. Por quê? Porque tem muita... Ele é um tema muito delicado, ele é um tema que tem que ser trabalhado com cuidado. E ele revela que ele estava um pouco hesitante em trabalhar esse tema porque, além de ser um tema muito difícil, é um tema bem complicado de se trabalhar, assim como a gente viu em Denyo. Kamen Rider Denyo, ela é uma série que trata muito de viagem no tempo. Muita gente não nota isso, mas ele trata muito dessa questão de viagem no tempo, de universo paralelo e tudo mais. E ele cita como exemplo o Denyo, que foi uma série que bombou muito lá no Japão, mas que foi meio difícil de trabalhar a questão do conceito e tudo mais. E também
tinha a questão de que seria bem difícil, né? Trazer os atores das séries anteriores de volta não é algo muito fácil de se fazer. Não à toa, como a gente viu durante a exibição do Dio, nem todos os atores conseguiram retornar. Alguns não conseguiram por causa de agenda e tudo mais. E pô, junta isso com a questão do tema, que já é um pouco complicado, dava pra entender por que ele tava um pouco hesitante. Porém, os produtores da série e tudo mais, eles conversaram com o Shirakura e o convenceram a fazer o teste e a arriscar. E assim, eles entraram de cabeça no tema Viagem no Tempo. E uma coisa legal de destacar é que tanto a série do Guy quanto a série do Ghost meio que começaram esse lance de ter os riders da série usando o mesmo cinto, né? Não ter cada rider com seu único cinto, mas todos usando o mesmo cinto. E uma coisa legal é que esse é um conceito muito próprio da franquia Super Sentai, até porque os membros de todas as equipes geralmente usam o mesmo dispositivo para se transformar. E ele viu que esse conceito sempre funcionou na franquia Super Sentai e decidiu trazer para a franquia Kamen Rider, nesse caso em específico para a série do Kamen Rider Dio. Não à toa, durante o período de produção da série, durante toda a questão de escrever os episódios, de dirigir ela, ele acabou permitindo que a Tsukuyomi e o Gaze usassem o mesmo cinto que o Sogo usa, né? No caso, o Dico Driver. Para vocês terem ideia, durante os estágios de criação de como seria o design do traje do Dio, o Shirakura, ele estava tão fissurado no conceito de tempo em si, que ele meio que chegou à conclusão de que o conceito de tempo meio que representa a Era Heisei como um todo. Não à toa, para vocês terem ideia, daí veio a ideia de escrever a palavra Rider em katakana na máscara, no capacete do Dio. E assim foi adicionado ao capacete na máscara do traje do traje padrão dele, né? Que é o traje que a gente geralmente vê nos posters de anúncio da série, que é o primeiro traje que o Dio tem na série, né? E tudo mais. Meio que daí que saiu a ideia de escrever a palavra Rider na cara do Dio, basicamente. Exagerado? Talvez, mas vamos confessar que foi até que interessante. Bem ousado, pra falar a verdade. Não à toa, o Time Magazine foi introduzido na história da série meio que em uma oposição a um trem, para não ficar muito semelhante ao trem do Denline que tem na série do Denyo, para meio que não ter que depender de outros meios sobrenaturais e para ter uma justificativa para a existência do Time Magazine e de como seria a viagem no tempo. Para vocês terem ideia do quão fissurado Shirakura estava na temática de tempo, no conceito de tempo, o nome de O, se a gente for colocar assim em questão de tradução, vamos colocar assim, a palavra Ji meio que quer dizer tempo ou personagem, e quanto à palavra O, significaria o quê? Significaria rei. E então dá pra dizer assim que o nome dele meio que quer dizer Rei do Tempo. Pegou a referência? Fora que a pose de transformação do Dio, pra quem não notou, ela não é só uma homenagem à pose de transformação do Kamen Rider Ichigo, o primeiro Kamen Rider da franquia, mas também ela meio que faz um easter eggzinho pra posição dos ponteiros, dos ponteiros no relógio, né, marcando uma certa hora. E no caso da pose que ele faz, marca o horário de 10:10, que seria o quê? Que seria uma referência para que 10 mais 10, 20. Ou seja, ele é o 20º Rider da Era Heisei e o 10º da segunda fase da Era Heisei. Fora que se a gente parar para reparar, o traje do Dio ele é baseado num relógio Rolex. Por quê? Porque ele tem o traje da cor preta e tem a alça, né, do relógio, a alça prateada que o relógio tem, fica aqui no meio do corpo dele. Então, pô, não é nem exagero dizer que ficou tipo, que foi uma baita sacada, é que ficou também como um easter egg bem pequeno que, pô, eu vou ser sincero com vocês, nem eu tinha notado essa, baseado num relógio Rolex, quem diria? Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu, o que você acha da série do Dio, se você já assistiu ou não, me fala aí nos comentários, e principalmente, o que você achou da ideia de como foi a criação dessa série, o que você acha que poderia ter sido melhor, o que você acha que poderia ter sido mantido, ou o que você gostou que eles mudaram e tudo mais. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative esse sininho das notificações e, claro, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima!